Essa é a terceira vez que eu gravo esse vídeo. É o primeiro vídeo de resenha da Imagística. E eu acho que ainda vou gravar outros formatos. Na verdade, eu vou ajustar o formato. Então, provavelmente, o que você está vendo aqui vai ser diferente das próximas resenhas. Vamos seguir que vai dar certo e vai dar bom. Eu me chamo Dani Rabelo, sou criadora e criativa da Imagística e esse é o primeiro vídeo de resenha aqui desse canal do YouTube. A Imagística está presente já em outras redes sociais, nas principais redes sociais, já tem um tempinho, alguns anos, mas no YouTube é mais ou menos uma novidade. E hoje eu resolvi trazer, como eu disse, a primeira resenha de um livro que eu gostei demais, então já começo indicando livro bom para vocês. Antes disso, preciso também dizer que a Imagística tem um blog, é o www.diarioimagistica.com.br. Lá você vai encontrar textos diversos, resenhas literárias, inclusive de livros que talvez não traga aqui para o YouTube, mas a resenha inscrito vai estar lá também, além de textos e artigos e colunas e comentários de convidadas e convidados. Então, vai lá visitar o diarioimagistica.com.br. Se você ainda não segue a Imagística aqui no YouTube, segue a gente aqui, confere os outros vídeos que tem no canal. A gente já tem um bocadinho de vídeo. Na maioria são vídeos curtos, mas estamos na mudança para a construção de vídeos mais longos e com um conteúdo mais expansivo para vocês. Ao final desse vídeo, se você achar interessante, curte, compartilha e comenta. Vai ser muito bacana e muito legal para o engajamento do vídeo e do nosso canal. Deixa eu logo apresentar o livro dessa resenha, Amar e Reformar, de Laura Escher. E antes de falar sobre a história e antes de falar a minha opinião sobre esse livro aqui, deixa eu passar a ficha técnica. Eu acho que tem algumas informações que são importantes e talvez seja interessante para você. Eu acho que é interessante para mim, como leitora, saber algumas informações. Então, bora lá. Eu estou olhando para baixo porque tem informação aqui que eu anotei, porque eu não sei decorar. Primeiro, Amar e Reformar é de Laura Escher, como eu falei. Ela é uma escritora jovem. Vou mostrar a foto dela aqui do lado, e eu achei a descrição dela muito interessante. Ela se autodefine como uma escritora de imaginação excessiva. Gosta de criar personagens imperfeitos que mesmo assim são irresistíveis e histórias viciantes e picantes, cheias de conflitos e emoções. Acho que essa descrição cai muito bem para a leitura que eu fiz aqui. Tá dentro do que eu esperava não, mas do que eu acabei encontrando em Amar e Reformar. Veio para o Brasil através da editora Rocco. É uma série de livros. Os 2 outros livros dessa série já foram lançados nos Estados Unidos. Deve chegar em breve aqui no Brasil. A capa é praticamente a mesma capa da versão americana e para mim ganha muito pontos, não porque é a mesma capa, mas é porque é uma ilustração adulta. E como esse livro trata de personagens adultos, eu gosto muito disso, porque acaba ficando muito coerente com a história e com a idade dos personagens. Eu tenho uma certa ressalva, eu tenho uma certa alguns questionamentos que eu faço dessa leva de capas de livros adultos, com conteúdo adulto, com ilustrações que chegam a ser fofinhas, sabe? Porque parece que são livros para jovens, para adolescentes, e às vezes o conteúdo não é esse, é para adultos. Então eu acho que essa capa aqui, ela faz justiça ao conteúdo desse livro aqui. É um livro 18+. Outra coisa que eu preciso contar sobre a Laura Escher é que, curiosamente, ela já tem 3 séries lançadas no Brasil, só que as 3 séries foram lançadas por editoras diferentes. Essa aqui é pela Rocco. Tem uma série que é a mais nova dela, que tá vindo, acho que veio junto com essa, inclusive, bem pertinho uma da outra, que é uma série que vai no universo da Fórmula 1 e quem tá trazendo ela para o Brasil é a editora Arlequim. Uma coisa interessante sobre essa série especificamente é que são os primeiros livros da autora. E já tem gente dizendo que a escrita dela deu um boom. Não um boom que melhorou muito, mas ela está muito mais madura nessa série aqui e na outra série, que é sobre milionários que tem um parque de diversões estilo Disney. Pois é. Lembrando, ou melhor, se você não sabe,
Laura Escher, ela gosta de falar de milionários. Então, essa série do Parque de Diversões são milionários. Esse livro aqui, o mocinho, ele é um homem rico e de Fórmula 1 segue a mesma linha. Bom, são 3 séries diferentes, em 3 editoras diferentes. Rocco, a série da Fórmula 1 veio pela Arlequim e a série dos milionários do Parque de Diversões veio pela Essência, tá? Então, achei muito curioso porque 3 editoras diferentes disputando aí o trabalho da Laura Escher e trazendo para o Brasil. Que bom que está vindo, espero que venha muito mais. Dando continuidade à ficha técnica desse livro, ele tem 400 páginas, brochura. Agora, o que eu gosto da Rocco é que o livro deles é muito molinho. Tem uns livros que são mais duros de você pegar, e aí quando você vai ler assim, você quase que força esse dedo para abrir a página. E esse aqui é um livro muito molinho, então ele é muito confortável de ler, apesar de ter 400 páginas, não é dos livros de romance mais finos, mas a estrutura dele, a edição dele, as folhas, a forma como ele foi, a costura dele aqui faz com que ele fique muito confortável de ser lido. Essa capa aqui, ela tem verniz localizado. Não sei se dá para ver pelo reflexo, talvez, ó. Ela tem um verniz localizado que faz com que a capa fique ainda mais bonita. Eu gostei desses tons de lilás com roxo. Gostei demais. As outras capas são, acho que tons de verde e tons de rosa. Eu vou mostrar aqui do lado quais são as outras capas, não só dessa série, mas das séries que eu falei também. Logo quando você abre o livro da Laura Escher, você encontra uma lista de músicas. Não é que todo capítulo tem uma música diferente, porque tem autores que botam cada capítulo com uma música, mas você tem aqui uma playlist de respeito e vale ouvir. Gostei muito das músicas que ela selecionou. Na sequência, você tem um QR Code com os temas sensíveis. Eu confesso que eu não fui conferir esse QR Code antes de ler o livro. Deveria, mas não fiz. Mas tá tudo certo, mas aconselho que você faça, tá? E depois tem mapa, sim. Eu vou estar mostrando aqui do lado, mas eu vou colocar aqui também, porque o mapa, ele tá muito lindo. É um mapa da cidade em que os protagonistas nasceram e onde a história acontece. Então, é um mapa muito simples, mas é muito fofo de você ver e você consegue se situar durante a história aqui, onde as coisas vão acontecendo. Então, acho que essas são as informações sobre essa publicação que você precisa saber antes de ler Amar e Reformar. E bora agora para um resumo breve da história aqui. Depois eu vou contar as minhas percepções. Vou tentar não dar muito spoiler, apesar de eu não ser a pessoa que tem problemas com spoiler. Eu não tenho problema que você me conte final de livro, de filme, série, o que aconteceu. Isso acaba fazendo para mim um efeito contrário. Eu acabo querendo ler e ver e assistir mais quando eu fico sabendo alguns detalhes da história. Mas, caso você não goste, eu vou tentar dar o mínimo de spoiler possível. Se bem que, vamos combinar que é uma comédia, ou melhor, é um romance contemporâneo, um romance romântico contemporâneo, e não tem grandes reviravoltas e grandes mistérios assim para que tenha um mega spoiler que, se eu contar tal informação vai perder a graça de você ler o livro. Então, né? Mas eu vou tentar falar o mínimo possível. O livro traz a história de Julián Lopes e Dália Munhoz. Pelos sobrenomes, a gente já entende que eles têm uma descendência latino-americana, e isso se confirma no livro. Se eu não me engano, eles são descendentes de mexicanos, a família deles. E a relação da família com eles é muito, muito gostoso de ver, e nós, como latino-americanos, a gente acaba se identificando com os diálogos e a forma como a família se mete na vida deles. É muito interessante essa interação das famílias e a dinâmica que a coisa toda acontece. Bom, Dália e Julián se conhecem desde criança, moram nessa cidade do interior do mapa aqui, eu não lembro a cidade, mas é nos Estados Unidos, mas eu não lembro a cidade. E eles se conhecem desde criança. As famílias, elas têm uma relação muito próxima, só que eles criam uma relação de disputa, cão e gato, um faz muita pegadinha com o outro. Eles não são, eu não posso dizer que esse livro é de inimigos para amantes, porque eu acho que eles não chegam a ser inimigos. Eles têm não é uma rixa, não é uma rivalidade, é
é uma guerrinha, mas que eles não chegam a ser inimigos, tá entendendo? Não é nesse nível. Eles acabam tendo uma amizade, porém com pitadas de sarcasmo, de brincadeiras, sabe? Mas eles sempre estão muito um na vida do outro por conta das famílias. Desde novos que eles se conhecem, e quando eles estão indo para a faculdade, eles acabam indo para a mesma faculdade, que não é na cidade que eles nasceram. Eles vão para outra cidade para poder cursar os respectivos cursos. Lá, com algum tempo, eles começam a se aproximar, então aquela rixa, aquelas brincadeiras, elas acabam diminuindo consideravelmente, eles começam a criar realmente uma relação de amizade. E a partir daí eles se envolvem amorosamente. Porém, se não tivesse essa história, esse livro não faria sentido. Acontece algo na vida do Julian e ele precisa voltar para a cidade dele natal. E a forma como ele interrompe a relação com a Dália, ele não explica os porquês. Ele simplesmente vai embora e nós temos o envolvimento da Dália, colega de quarto do Julian. Na verdade, ele é o melhor amigo dele na faculdade. Eles acabam namorando e ficam noivos. Passados anos, mais de 10 anos aí, né? Ela se forma, ela é apresentadora de um programa de reforma muito famoso, junto com o noivo dela, que é o ex-amigo do protagonista. E eles fazem muito sucesso com esse programa. Ela é bem conhecida por conta desse programa que ela faz. Só que a gente começa o livro aqui vendo a volta da Dália para a cidade natal. E o porquê disso? Porque o noivado dela terminou de uma forma traumática. A família do noivo dela tem muito dinheiro, inclusive o programa da TV é patrocinado por eles. E eles pedem que antes deles casarem, ela faça os exames pré-nupciais. E nesses exames ela descobre uma doença, então ela decide que não quer ter filhos. Quando ela dá essa informação para a família do noivo, eles simplesmente descartam ela. Ela não teria as condições, ela não seria a nora ideal para manter o legado da família dele. Ela não é digna de ter o sobrenome da família, muito menos ela não tem a capacidade de fazer com que essa família ela tenha gerações e gerações adiante. Então, o noivado termina de uma forma muito traumática para ela, e isso também reflete no trabalho dela, porque, como eu falei, eles trabalham juntos, e ela volta para a cidade dos pais dela para poder catar os caquinhos dela. Ela tá destruída. E aí a gente já tem o primeiro tema que a Laura Escher traz muito bem, que é a depressão. A Dália é diagnosticada com ansiedade e depressão. Não é a primeira vez que ela passa por isso, e ela até fala no livro aqui. E ela tá no fundo do poço. Então, esse é o primeiro tema sensível que a gente tem aqui abordado pela autora. Nesse retorno, óbvio, ela vai se encontrar com o Julian. Afinal de contas, as famílias, como eu falei, são muito amigas. E é nesse reencontro que começam a trazer à tona sentimentos e perguntas que ficaram sem respostas no passado. O porquê que ele veio, o porquê que ele deixou ela, né? O porquê que ela está na cidade, o porquê que ela tomou as decisões que ela tomou, e assim vai. Então, basicamente, essa é a história de Amar e Reformar. A gente já entende que eles ficam juntos no final, já tá posto isso, mas a construção disso e as histórias que permeiam a história central aqui, que é o relacionamento dos dois protagonistas, façam que cada página das 400 vale muito a pena. Nenhum parágrafo aqui eu achei desnecessário. Sobre os temas sensíveis, e aí eu já vou começar dando a minha opinião. Tem aqui a questão da depressão da protagonista, e ela é narrado muito os sentimentos dela nesse estágio de depressão. E a forma como a autora coloca não é romantizando, não é minimizando. Eu achei que é uma forma muito verdadeira, porém com muita sensibilidade. Ela não faz piada, quando você vê aqui os temas da depressão da protagonista,
você vê a seriedade na escrita da autora. Não é tratado como uma coisa qualquer, ou que vai passar logo. É tanto que a personagem, ela tem uma terapeuta, ela toma medicação, ela fala da dificuldade que é sair da cama, tomar banho, algo que quem tem depressão sabe como é. Então, esse tema veio com muita responsabilidade. E segue nos temas seguintes, porque aqui a gente também tem a questão da infertilidade. Eu vou falar infertilidade entre aspas, porque a protagonista não é infértil, ela pode ter filhos. Porém, ela escolheu não ter filhos por conta da doença. Da doença que ela descobre durante os exames pré-nupciais. E aí vem o quanto a sociedade, representada pela família do ex-noivo, vem em cima dessa mulher que opta por não ter filhos. O quanto é cruel, o quanto essa mulher é vista como defeituosa, como a pária, como não digna. Então, assim, esse debate também é feito aqui sobre a escolha dela não querer ter filhos. Inclusive porque o protagonista, ele também não quer ter filhos. Porém, o peso disso é muito menor do que quando é a mulher que escolhe não ter filhos. Então, é outro ponto aqui sensível que eu acho que a autora traz com muita delicadeza e realismo também. Outro ponto que eu gostei muito do livro é quando trata do ex-relacionamento da Dália. Ela passou 10 anos com esse homem e ela descobriu o quanto ela se anulou, quanto ela se deixou envolver num relacionamento abusivo em que ela não tinha vez, não tinha voz, não podia ser ela. Nada nela era bom, nada nela satisfazia, e essa família e esse homem tentaram moldá-la do jeito, da forma deles, do jeito que eles achavam pertinente que ela fosse. E tem uma parte do livro aqui que o protagonista fala isso, que se você precisa se modificar para encaixar num relacionamento, isso não vale. Esse não é um relacionamento saudável. Então a gente tem aí também essa descoberta dela, quanto ela se anulou como mulher e como profissional também. Porque ela fazia um programa em que ela era o destaque, mas que tentavam fazer com que isso fosse minimizado. Teve muito esse boicote da família, né, tentando sempre colocar ela em segundo plano, além de moldá-la. Então também tem esse tema aqui que eu achei muito pertinente no livro. Outro tema sensível aqui é o luto. Por quê? Porque os pais dos dois protagonistas, o pai da Dália e o pai do Julian, eles não estão mais vivos. O livro já não tem eles aqui na história. O pai da Dália morreu quando ela era ainda muito criança, mas você vê o quanto a morte dele mexeu com a família dela. E o Julio, o pai dele, morreu quando ele estava na faculdade. A morte do pai dele, o luto dele é muito mais... eu não vou dizer que é intenso, mas é muito mais... Ele teve muito mais dificuldade em aceitar a partida do pai, em aceitar esse luto, e ele acabou camuflando os sentimentos dele de outras formas, inclusive fazendo escolhas na tentativa de suprir essa falta, a saudade, as perguntas, os questionamentos. Então, já perto do final do livro, tem uma passagem do protagonista que ele vai para uma oficina que o pai dele trabalhava lá. E aí era um ponto de conexão dos dois, do pai e do filho, e ele não pisava lá desde que o pai faleceu. Então, essa cena dessa conexão do Julian com o pai dele acho que é uma das cenas mais bonitas desse livro. Eu fiquei muito tocada pela forma como aconteceu essa cena, e eu acho que esse livro ele consegue dosar muito bem esses temas mais sérios, mais densos, com a parte leve e romântica também. Porque você consegue dar algumas risadas nesse livro aqui, tanto por conta dos protagonistas, que eles têm essa coisa do cão e gato, como também a relação das famílias, como eu falei, né? E aqui temos um romance
hot. Temos cenas hot, sim, picantes. E não acho que ficou... Acho que essa mistura toda deu muito certo, porque a autora conseguiu fazer com que desse certo. Então, bom, é um livro para mais 18. Se não ficou especificado isso, deixa eu logo dizer, é um livro para mais de 18, porque as cenas hot não são muitas, são algumas, mas são descritivas, mas são muito bem escritas. Se você gosta de uma cena hot bem escrita, em Amar e Reformar, você vai encontrar isso aqui. Bom, essa foi a minha experiência com Amar e Reformar. Preciso também destacar que foi o meu primeiro contato com a autora. Eu nunca tinha lido nada da Laura Escher. Já tinha escutado alguma coisa sobre os livros da série do Parque de Diversões, mas eu não chegou ao ponto de me fazer querer ler. E antes de finalizar esse vídeo, eu queria dizer como é que eu encontrei esse livro aqui. Eu estava na livraria, passando tempo. E, inevitavelmente, quando eu estou passando tempo na livraria, eu compro um livro. E eu comprei esse livro, assim, li a sinopse, achei interessante. A capa me atraiu muito, como eu falei, eu achei a capa muito bonita. Eu não sou de comprar um livro nem pela capa e nem livros muito desconhecidos. Normalmente eu gosto de ter uma referência ali, uma dica, uma opinião. E esse livro foi totalmente no escuro. Eu li a sinopse, gostei da capa e peguei o livro. Nem lembrei que essa autora era a autora dos livros que eu falei aqui, mas o resultado é que já está aqui em casa, na estante que está bem ali, os livros da série dos Milionários do Parque de Diversões e os 2 primeiros livros da série da Fórmula 1. Vamos ver se essa minha experiência com Laura Escher vai se repetir nesses livros. Minha nota para esse livro aqui é 4 estrelas, o que para mim é muito bom. Eu sou muito econômica nas minhas estrelas quando eu dou para livro, porque eu acho que as estrelas, elas são muito... Você tem que ter muita responsabilidade para dar estrelas para um livro, principalmente botar ele como favorito. Mas assim, eu dou 4 estrelas, mas ele para mim é um favorito. Vocês conseguem entender isso? Ele não é perfeito para mim, não é um livro perfeito, mas é um livro muito bom e se tornou um dos meus favoritos de 2025. Se você quiser ler um livro da Laura Escher, eu aconselho Amar e Reformar. Ah! Outra coisa. Aparecem aqui personagens do livro dos Milionários do Parque de Diversões. Mas isso não é um problema, porque eu não li esses livros e li esse aqui e entendi perfeitamente. Mas eles aparecem, são citados nesse livro aqui. Então fica a dica de livro. Se você gostou, compartilha esse vídeo. Comenta aqui o que é que você achou da resenha que eu fiz. Como eu disse, não sei se o formato vai ficar esse, se eu vou dar uma alterada no formato. É o 3º vídeo que eu gravo da resenha desse livro. Mas acho que eu consegui passar para vocês as informações importantes e talvez deixar você um pouco curiosa, um pouco curioso para ler Laura Escher em Amar e Reformar. Tchauzinho e até o próximo vídeo. A gente se encontra. Tchau!